Bom dia a todos. Queremos desejar a todos um feliz sábado. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos ou recapitularmos a lição, uma lição muito importante, como todas as outras. Estou aqui com o meu irmão na fé, Rui. Bom dia, bom sábado. Que vamos, juntos explicar alguma coisa ou mesmo tirar alguma dúvida sobre o que estudamos durante a semana. Eu vou pedir então, Rui, para começarmos com uma oração. Vamos então orar. Poderoso Deus, poderoso Senhor que habitas o mais alto dos céus, ó grandioso Criador, grandioso Rei, nesta manhã de sábado, Senhor, te agradecemos, Pai, por podermos estar na igreja, Senhor Deus, e por podermos estudar a Tua Palavra em conjunto, Senhor Deus, e revermos aquilo que a Bíblia tem para nos ensinar, Senhor. Amém. Te vimos suplicar que derrames sobre nós o Santo Espírito, Senhor, e que Tu nos concedas um momento para compreendermos como povo do tempo do fim, Senhor. Amém. Te suplicamos também a bênção para quem nos assiste pela internet, Pai, que Tu os protejas e que os Teus anjos sejam a nossa companhia. Amém. Em nome de Jesus te suplicamos. Amém. Amém. Bem, lição 6, a hora do seu juízo. Quero começar aqui nossa recapitulação, lendo aqui o verso áureo, porque eu achei muito pertinente. Logicamente que todos os versos áureos são pertinentes, mas eu acho que esse encaixou assim muito com a lição, que estudamos durante essa semana. E eu vou ler então, está em Romanos 13, 11 e 12. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Não sei se para vocês, mas eu, quando logo no começo da lição, li esse verso e realmente entendi que, por vezes, ou algumas vezes, estamos mesmo com sono, Estamos a dormir. Estamos a dormir. O tempo está passando, como diz aqui o verso, que a noite é passada e o dia é chegado, Então, já está muito mais próximo do que antes, quando aceitamos a fé, quando conhecemos a fé. E a lição já começa com uma lição, Já começa com Um ensinamento, ensinamento, um aviso. Um aviso, justamente, de acordarmos, despertarmos do sono, É interessante, porque primeiro começamos por ver logo o título, a hora do juízo, e aqui juízo no sentido de julgamento, avaliação, teste. Nós ficamos logo aí, julgamento, juízo, é logo uma questão que nos deixa, ou nos pode deixar desconfortáveis. Sim, não é? claro. O que é que se passa aqui, não é? Ainda por cima, percebemos que aqui se está a falar de uma avaliação, de um juízo que envolve Deus. Ok, então, se um julgamento num tribunal humano já é uma situação desconfortável, aqui estamos a falar do tribunal divino. Sim. E as pessoas ficam, como assim? Julgamento, não é? E depois é isso, quer dizer, é a hora, Paulo aqui, escrevendo aos Romanos, como leste bem, diz, olha, é hora de acordar. Exato. Chega de andarmos aqui ensonados com a rotina da vida secular, que muitas vezes Satanás vai tentando usar para nos manter distraídos e preocupados com tudo, menos com a hora do seu juízo. Exatamente. Olha, é hora de acordar, não é? É um bocado por aí. Ele diz mesmo, a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitámos a fé. Porque cada dia que passa é um a menos. Independentemente de quando Jesus voltar, cada dia que passa é um a menos. Exatamente. É um a menos, não é? E é interessante porque aqui vamos ver mais à frente questões de purificação do santuário e tudo mais, mas
quando falamos de julgamento, falamos de um acontecimento que vai ter consequências eternas e individuais para cada um. Sim. Não é? Vai decidir, é uma coisa que vai consumar aquilo que vai ser o resultado final, ou para a vida eterna junto com Deus, ou para a morte eterna, Exatamente. junto com Satanás. Exatamente. E é uma coisa que é um momento de um impacto na vida de cada indivíduo que Satanás procura que cada indivíduo não perceba isso, então continue distraído e a dormir. Exatamente. Não é importante e tal. É que, até fazendo um parênteses, quando a gente fala em ler o Apocalipse, a gente já pensa, puxa vida, é tão difícil, é complicado. É um livro um bocado assustador, muito monstros símbolos, e bestas. exato, assustador e tudo, né? E essa é uma das artimanhas do inimigo, né? Sim. Fazermos pensar isso, porque é só verdades que tem aqui, né? E verdades muito pertinentes a nós, né? A cada um de nós, salvação individual, e nós devemos sim estar preocupados com isso, porque o tempo está chegando. Sim. Já falta bem mais tempo do que ontem, menos tempo do que ontem. É interessante falar-se nisso, porque de facto, para muitas pessoas, a própria palavra Apocalipse já causa desconforto e afasta. É uma coisa muito difícil, é uma coisa muito estranha, é uma história muito estranha. Cada um fala uma coisa. Mas é interessante, por exemplo, como eu costumo dizer, foi uma infelicidade de João Ferreira de Almeida não ter percebido o que é que significava a palavra apocalipse, ou apocalipsus, do grego ou do latim, né? Que é de onde vem a palavra apocalipse, né? Porque a palavra original significa o contrário do que está escondido, ou seja, o que está revelado. Sim, revelado, revelação. Por isso é que, por exemplo, nas Bíblias em inglês, o livro não se chama Apocalipse, chama-se Revelation, é revelação. Sim, exatamente. Quem traduziu para inglês percebeu isso e traduziu bem. João Bem Ferreira de colocado Almeida, isso. não percebendo isso, o que ele fez foi fazer uma adaptação fonética da palavra grega e virou Apocalipse. Sim. Então, pronto, né? Porque se calhar devia ser o livro da revelação. A palavra por si só já é mais... Pronto. E depois é diferente, né? Exatamente. Né? Porque se o livro se chamasse Revelação, ele próprio diz, né? Capítulo 1, verso 1, revelação de Jesus Cristo. Sim, já começa a falar isso. Né? E depois ainda por cima tem aqui juízo e tudo mais, não é? Sim. E é interessante porque o livro do Apocalipse, como nós já vimos também em anos anteriores, em estudos anteriores, está sempre muito interligado com o livro de Daniel. E esta semana vimos a questão da purificação do santuário. Sim. Que é uma questão interessante, vamos até Daniel capítulo 8, verso 14, que é um texto que, pelo menos os adventistas do sétimo dia, muitos de nós sabemos quase de cor, né? Até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Sim, desde pequenininhos a gente ouve isso. Né? Exatamente. A questão é, e aqui é uma pergunta que eu queria também fazer-te, é esta coisa da purificação do santuário. O que é que isto nos traz à memória? O que é isto, purificar o santuário? Não é? Bom, eu até, estudando a lição essa semana, deparei-me com um comentário que eu tirei de um site da TV Novo Tempo, e que eu achei bem interessante, e que fala justamente sobre a questão da purificação. E que ele faz uma ligação com o que se passava no santuário terrestre, né? No dia da expiação, da purificação. Da purificação, né? Que era aquela limpeza que havia e tal. E diz-nos que a purificação também se passa no santuário celeste. Lá em cima. Lá em cima. Né? E eu vou ler aqui, que eu achei bem interessante. No dia da expiação terrestre, muitos animais eram mortos, simbolizando a posterior morte de Jesus. Se isso acontecia no dia da expiação terrestre, quando o santuário era purificado, muito mais deveria ocorrer no santuário celestial, em que somente o sangue de Cristo nos faz sobreviver no juízo. A purificação do santuário de Daniel 8,14 é a contraparte celestial do serviço terrestre, cuja mensagem fundamental é: como pecadores, necessitamos do sangue do Messias para nos perdoar os pecados e nos habilitar
a sobreviver no juízo. Não é? Então, De facto, o sistema, né, de procedimentos que Deus instituiu no santuário terrestre, na prática era uma pedagogia ilustrativa, ou uma ilustração pedagógica, é mais correto sim, assim. sim. Era uma ilustração pedagógica para ensinar ao seu povo daquele tempo e a nós, as coisas que ocorrem no santuário celestial. É óbvio que no santuário celestial não se sacrificam cordeiros. Sim, sim. Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Exatamente. é óbvio. Né? Que já foi sacrificado. Exatamente. Né? Não estão lá no santuário celestial anjos e seres celestiais a sacrificar animais. Não é isso. É todo o elemento de limpeza do pecado, purificação do universo, purificação e retirada do que é mau. Não é? Porque nós pensamos, quando falamos do dia da expiação, óbvio que a nossa atenção é muito focada para o que acontece dentro do lugar santíssimo, com o sumo sacerdote a aspergir o sangue, ou até no pátio com o sacrifício do cordeiro. Depois a questão dos 2 bodes, um que representava Jesus e era sacrificado, e o bode Azazel, que representa o diabo, que é enviado para o deserto sozinho para morrer e tudo mais, que é uma ilustração do que vai acontecer no final. Sim. Mas a questão há um detalhe interessante nos textos que explicam esse dia de expiação, em que Deus dá instruções ao restante da população, sem ser os sacerdotes. O restante da população tinha instruções sobre o que fazer e não fazer naquele dia. Ou seja, não eram só as pessoas que estavam de serviço na igreja daquele tempo. Sim, não eram só eles que participavam. Não eram só eles que tinham responsabilidades e tarefas. Sim, sim, sim. O povo era dia de limpeza geral, era dia de não fazerem qualquer tipo de trabalho ou de obra secular, era dia de não pensarem em negócios, não pensarem em... Era dia de estarem em paz uns com os outros e de estarem em paz com Deus. E de estarem ali de forma com respeito. Um dia significativo para todos. Né? Porque era algo que era, como é que eu ia dizer, o seu significado é muito forte. Sim, sim. É como se Deus estivesse a dizer, olha, prestem atenção, porque esta ilustração que eu vos vou mostrar é de uma ilustração de uma coisa que é a coisa que é a mais séria do plano da salvação. E que vai acontecer lá em cima. Que vai acontecer, não é? Nossa, que interessante isso, né? Não é? Durante esses anos todos, Deus ensinou, então, ao homem o que ia acontecer lá em cima. Aliás, Deus ensinou e mostrou, literalmente, como não podemos ver lá em cima, Ele ainda nos deu essa ilustração. Vou-te dar aqui Vou-te ensinar de uma forma que tu entendas. Exatamente. Porque se eu nos fosse explicar diretamente como é que é lá em cima, nós muitas coisas não íamos ainda entender bem. Até falamos aqui, antes de começarmos o estudo, que a cada leitura, a cada estudo da lição, a gente aprende mais. Aprende mais, mesmo que estude essa lição hoje e que volte a estudá-la daqui a um ano, estamos sempre a aprender mais. Exatamente. Muito bom. Depois há aqui uma questão, porque quando falamos aqui do profeta Daniel, né, Daniel capítulo 8, como já lemos lá atrás, é uma questão curiosa, porque o anjo Gabriel vem explicar isto a Daniel. Aliás, primeiro vai-lhe contar. Sim. E quando lhe conta, e quando lhe diz até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, Daniel depois escreve que ele não entendeu e ele ficou doente. Ele ficou preocupado a pensar, e é interessante nós pensarmos o porquê, né? E é uma parte no fundo da lição, porque Daniel conhecia os rolos, né? Do livro de Jeremias. Naquele tempo eram rolos. Né? Jeremias foi aquele a quem Deus disse para avisar Israel que vem aí Babilónia, porque vocês já estão a copiar Canaã e copiar os povos à volta, estão a fazer igual a eles. Estou cansado do vosso mundanismo, da vossa idolatria e da vossa infidelidade. Vem aí a Babilónia. E nos textos que Jeremias escreve, Deus disse a Jeremias, o vosso cativeiro vai ser de 70 anos. Exatamente. Vai ser de 70 anos. E Daniel sabia isto, ok? Pronto. E Daniel foi para a Babilónia, moço, né? Sabia, são 70 anos. Sim. Viveu aqui. E aqui é uma coisa curiosa, porque Daniel, quando ouve 2300 tardes e manhãs, ele fica doente. Sim. E nós aqui pensamos assim, mas porquê? Eu aqui vou fazer aqui um
uma pequena picardia. Porque se estes 2.300 tardes e manhãs, uma tarde e uma manhã é um dia. Sim. Se fossem 2.300 dias literais, dava menos de 70 anos. Sim, claro. Então Daniel teria motivos para ficar contente. Deus mudou de Sim, ideias e não exatamente. vamos estar aqui tanto tempo. Exatamente. Mas não, ele fica doente. Porque Daniel, como hebreu, sabe que em termos de profecia existe o princípio de ano. Sim. Um dia profético é um ano É um literal. ano Portanto, literal. ele, quando houve 2.300 tardes e manhãs, ele pensa, não são 70 anos, são 2.300? Ui, como assim? Exatamente. E ele fica doente com aquilo. Não é? Exatamente. E precisou o anjo vir. No capítulo 9, não é? Exatamente. Que nós até vamos ainda passar por isso. Que Sim. Exatamente. Né? né, vamos falar ainda sobre Ou seja, essa parte. a própria reação de Daniel mostra que estes 2.300 dias não podiam ser literais. Sim. Porque senão causaria a reação oposta. E até mesmo pensando aqui como um ser humano, né? Por que Daniel teve essa reação com essa profecia? Não é porque era uma profecia qualquer, não é porque era uma profecia... É porque era a profecia que faria a diferença em quase tudo em que nós acreditamos, né? É a responsabilidade que Daniel teve naquele momento de entender essa profecia. Sim. Né? E porque, repara, quando o anjo diz e o santuário será purificado, Daniel também estaria a pensar na sua cabeça, santuário purificado significa o povo de Deus voltar a ter a terra que Deus lhe deu, voltar a virar-se para Deus e a ser fiel, voltar a reconstruir o templo, ou seja, na cabeça deles também estaria isto. Sim, exatamente. Também estaria isto. Porque ele ainda estava naquele tempo, né? E ainda estava com a mente de hebreu muito voltado para o templo literal físico terrestre. Sim, exato. E quando ele pensa, espera lá, 2.300 anos, só daqui a 2.300 anos é que vamos voltar a purificar o templo e Jerusalém. Hã? Vai demorar muito. Então Deus mudou de ideias, não eram só 70? Como assim? Não é? Pior, porque Daniel conhecia Deus. Deus é aquele que é perfeito, que nunca muda e que o que ele diz é eterno. Então agora mudou. Eu acho que foi uma matemática muito rápida na cabeça de Daniel, Sim. né? E Daniel ficou... Não é? Ele próprio diz, né, no verso 27, Daniel capítulo 8, verso 27, diz assim: Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo ou doente alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Sim. É interessante, pensei agora, porque quando ele escreve assim, não havia quem a entendesse, é uma indicação de que Daniel conversou com alguém sobre isto. Exatamente. Provavelmente com os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, que eram as pessoas também fiéis a Deus, com quem se calhar conversou com os outros 3. Olha, Deus enviou-me esta visão, o anjo disse-me isto assim, eu não consigo entender. Claro. E os outros também pensaram e nós também não entendemos. Olha, não há quem entenda. É o que provavelmente nós faríamos, né? Se Deus nos desse uma revelação e eu de maneira nenhuma conseguisse entender o que Deus queria que eu entendesse para eu falar para as outras pessoas. Muito provavelmente que eu ia chamar o Rui, eu ia chamar alguém e falar, olha, puxa vida, eu não estou entendendo. Sim, passa-se isto assim, não é? E o Rui, eu também não estou entendendo isso aqui, os outros também não estão entendendo. E, né, exatamente. E realmente... ficaram, pelo menos os 4, se calhar, naquela questão, ok, Deus disse-nos alguma coisa e nós ainda não entendemos tudo. Exatamente. Pronto, e é interessante porque estes 2.300 dias, aqui no verso 17, nós vamos andar a saltitar os versos uns para os outros. Daniel capítulo 8, verso 17, diz assim, ou seja, durante a visão, né, de Daniel 8, Daniel escreveu assim, acerca do anjo que lhe estava a contar a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao ele chegar, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse, entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. No verso 19 diz assim, e disse,
eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. E no verso 26, ele diz assim: a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira, tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Exatamente. Aqui temos mais uma indicação. Temos várias coisas indicadas aqui, mas uma das coisas é, mais uma vez, não podem ser 2.300 dias literais. Porque isso daria meia dúzia de anos e não chegaria até seria ao tempo do fim. Não seria. E nós temos aqui 3 ênfases, né, nesses versículos que lemos sobre que é o tempo do fim. Pior, porque isto é na sequência daquelas visões que Deus dá a Daniel dos vários reinos. Babilónia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Ou seja, se os 2.300 dias fossem literais, quanto muito se chegava à Medo-Pérsia, Sim, não daria tempo de chegar a esses reinos. Exatamente. Ok? Portanto, não pode ser dias literais. Tem que ser mais mesmo uma o prova. princípio de ano. Sim, claro, com certeza. Tem que ser 2.300 anos depois. Sim. Do ponto de referência que a visão declara, não é? Ou seja, as instruções de Deus, aqui em Daniel 8 e para a frente, é para o tempo do fim. O tempo do fim, justamente. Eu acho que é o que a gente conversou há pouco tempo atrás. Daniel deve ter imaginado, sim, até porque ele vivia naquele tempo, que era menos tempo. Que talvez seria menos tempo, né? Pronto. Tanto é que o anjo ainda falou 3 vezes aqui que isso é no tempo do fim. E por lá final, para a frente. Guarda, vou revelar, mas guarda, porque isso vai acontecer no tempo do fim. É interessante, não é? Porque esta questão de purificar o santuário e de alguma forma retirar o efeito do mal, o efeito do pecado, o efeito da adaptação ao mundo, muitas vezes a adaptação dos povos à volta que Satanás usa, influencia a cultura, influencia as modas, influencia os gostos, para tentar influenciar e desencaminhar, se possível, os escolhidos, né, como dizem Apocalipse. É uma questão muito impactante para um hebreu fiel a Deus, que estava em cativeiro, em escravidão na Babilónia, por tudo aquilo que ele via do contexto do que o povo a qual ele pertencia fez, e se calhar ele próprio também pecou algumas vezes. Isto tudo tinha muito impacto na cabeça dele. Nós estamos aqui porque Deus disse-nos claramente o que era para fazer, e nós olhámos para ali e pensámos, mas eu gosto tanto de fazer mais assim. Exato. Pronto, e agora estamos aqui nisto, não é? E daí que Daniel ficou angustiado, né? Ele tentava entender, não conseguia entender, adoeceu. E o capítulo 9 de Daniel é então Deus a dizer ao anjo Gabriel, olha, vai então lá explicar-lhe para ver se ele entende. Pronto, vamos... Dá uma força lá para ele, porque exatamente. ele não está entendendo bem isso. Ele está angustiado e tudo mais. Ele tinha entendido uma parte, né? Mas faltava a outra. Mas a outra parte que era também a principal, ele ainda não tinha entendido. Exatamente. Né? E aí vamos a Daniel 9, e é interessante porque Daniel 9 começa ali ainda com uma interação, né? E começa com uma localização histórica, no primeiro ano de Dario, etc, etc, né? em que tempo e em que geografia é que estava, e começa com uma oração, porque Daniel, depois de ter estudado, ter tentado entender e não conseguir entender, ele percebeu simplesmente que tenho que orar a Deus e pedir-lhe que Ele me explique, porque eu não consigo, eu já andei aqui a encaixar tudo aquilo que eu sei de mentalidade hebraica e dos símbolos, e mesmo assim falta-me aqui qualquer coisa, tenho que pedir que Deus me explique, porque enquanto eu não entender isto, eu não consigo dormir, entre aspas, sim, por outras palavras, não é? E, portanto, o capítulo 9 começa aqui com toda uma oração de Daniel. Né? E no verso a partir do verso 20, né, a oração vai até ao verso 19, e a partir do verso 20 é que Daniel começa a dizer, e diz assim no verso 20, falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus.
falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente a voar e me tocou à hora do sacrifício da tarde. É interessante que nós aqui ele usa a expressão homem Gabriel, mas nós sabemos que é anjo Gabriel. Anjo Gabriel. Né? E ele confirma que foi este Gabriel que lhe deu que lhe explicou as coisas no capítulo 8. Porque ele diz o homem Gabriel que eu tinha observado na minha visão ao princípio. Sim, exatamente. Okay? Ele faz aqui esta correlação. E então depois vai haver aqui a interação entre Gabriel e Daniel. Né? E Gabriel veio ter com ele e veio-lhe explicar as coisas e veio-lhe dizer, olha, assim que tu começaste a orar, eu só estava à espera que tu fosses nem é terminar a oração, é começar a oração. Ok? Quando tens um problema, ora, porque assim que tu começas a oração, Deus está legitimado para fazer alguma coisa. Isso diz muita coisa para nós hoje, né? Exatamente. Né? Nós muitas vezes temos os problemas, né? E vamos tentar resolver o problema. Voltas né? e voltas e nós mesmos tentando resolver. E às vezes está o nosso anjo da guarda ao nosso lado, que Sim. se calhar deve ter uns 3 ou 4 ou 5 metros de altura, não sei, deve ser um anjo da guarda ali ao nosso lado, à espera que a gente dobre os joelhos e ore. Porque Deus já está lá esperando. É só orares, eu estou aqui. Mas pronto, se queres continuar a resolver o problema sozinho, pronto. E a gente tenta e cansamos e ele... Então, ainda continuas. Eu estou aqui, é só dobrar os joelhos. Né? E nós às vezes temos um matulão ao nosso lado para nos ajudar. Exato. Mas mas eu consigo. Quer dar um jeito, né? Pronto. Nosso jeito. E ele lá ao lado. Pronto, olha, eu te fico aqui à espera. Quando quiseres é só pedires. Não é? Às vezes a nossa vida é um bocado assim. É isso mesmo. E é interessante porque Gabriel, ele conta, olha, quando tu começaste a orar, eu recebi a instrução de Deus para sair lá de cima e vir aqui cá abaixo ter contigo, para te explicar as coisas, né, por outras palavras. E depois diz o que está no verso 23, Daniel capítulo 9, verso 23, diz assim: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Há versões que dizem assim, toma, pois, bem sentido da palavra e entende a visão. Exatamente. Depende das versões. É interessante porque nós aqui, Gabriel diz assim a Daniel, olha, tu és muito amado lá no céu, foi de onde ele veio. Não é? Porquê? Por ser um servo fiel, por ser fiel, por ser dedicado, por querer saber a vontade de Deus e querer fazer a vontade de Deus. Por conhecer também. Querer aplicar aquilo à vida dele. E Sim. nós sabemos pela história de Daniel que Satanás também tentou Daniel, também provou, testou e pôs ali pressão social e pressão laboral a ele e aos amigos dele. Sim. Vemos isso nos capítulos anteriores, né? E eles mantiveram-se firmes, mesmo correndo o risco de morrer. E foi muita pressão, né? Se a gente Exatamente. for analisar bem o contexto da altura, né? Daniel estava ali como um... Era um escravo, era um prisioneiro de guerra. Era um prisioneiro e estavam todos os olhos postos ali em Daniel. Era uma pressão, né? Porque era prisioneiro de guerra que virou funcionário público do Estado de Babilónia e como ele era abençoado por Deus e era profissional e era íntegro, foi crescendo e na hierarquia e chegou a um patamar muito elevado. E então, muitas vezes, se calhar, seria alvo de inveja, Claro, alvo com de certeza. ciúme, alvo de muita coisa. Não é? Com certeza. Alvo de muita coisa. E é interessante porque o anjo Gabriel fala com Daniel e diz-lhe assim, toma bem sentido da palavra, né? Ou considera, pois, a coisa, ou seja, presta atenção. Presta atenção, ouve bem as palavras e entende bem, porque é para tu entenderes isto. Né? E depois ele começa a contar a questão das 70 semanas. Né? Sim. A profecia das 70 semanas, que nós sabemos aqui, há aqui uma pergunta no estudo, que nos pergunta assim, esta profecia das 70 semanas está a falar de que parte do ministério de Jesus? Né? Fala da primeira vinda. Sim, sim. Pronto, ou seja, fala da primeira vinda, da morte, etc. E esta profecia é interessante porque o anjo Gabriel começa a dizer assim, olha, 70 semanas estão determinadas, mas eu não digo estão determinadas de quê? Okay? Porque a palavra que lá está para determinadas, que é a palavra shathak, okay? 70 semanas estão shathak, sobre o teu povo.
Mas shatak significa um pedaço pequeno que faz parte ou que foi separado de um pedaço maior. Ora, 70 semanas, aplicando mais uma vez a lógica do dia ano, 70 semanas dá 490 dias, portanto 490 anos. Então, 490 anos estão separados ou cortados sobre o teu povo. E a pergunta que se coloca é, mas cortados a partir do quê? Bom, qual é o assunto que faltava entender? Os 2.300 anos. Portanto, aquele pedaço de 490 foi cortado dos 2.300. Sim. Okay? Os 2.300 é ali um período e ele diz, olha, deste período aqui grande, eu vou-te explicar este pedaço aqui. Depois tu vais entender o resto. Sim, sim. Pronto, e é esta a questão, é esta a ligação, não é? E ele depois explica ali, tens estas semanas assim, o ungido vai ser ungido nesta semana, ele vai ser morto ali a meio daquela, Sim. etc, etc. Tem até a segunda pergunta dessa lição, que fala, que é uma pergunta que eu achei interessante, que está falando Daniel 9, 24 a 27, Sim. e que a gente já leu, né? E a pergunta é, de que eventos na vida e no ministério de Jesus se está aqui a falar? Sim. E aí a gente vê que é do batismo, do ministério e, por fim, da morte de Jesus. Da morte e da ressurreição, não é? Retrata esse... E é interessante porque o verso 25, ele diz assim, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. E as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Ou seja, neste verso, Gabriel diz assim, olha, o ponto de partida para se começar a contar isto é a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém Sim, para restaurar e edificar Jerusalém, ou seja, a cidade toda, cidade de Jerusalém. E isto é importante, porquê? Porque isto marca-nos a data do começo porque muitas pessoas dizem assim, mas os reis da Medo-Pérsia emitiram 3 decretos diferentes em datas diferentes. E é verdade. Só que os primeiros 2 decretos foi para reedificar o templo. Não havia permissão para reedificar a cidade. Não era para reconstruir Jerusalém. Não, vocês vão lá, montam lá os vossos acampamentos, reconstroem o templo ao vosso Deus e fazem a vossa adoração. Mas é isso. O outro decreto, o terceiro decreto, é que foi, não, vocês vão lá e vão reconstruir a cidade. Na cidade. E vão, exatamente. Não só um templo, né? Ou seja, inteira. É esse que é o ponto de partida, não os 2 primeiros decretos. Sim. Okay? E isto é importante para fixar a data. E é a partir daqui que se começa a contar as coisas. E esta profecia é interessante porque ela previu, e fazendo as continhas, isto começou em, se eu não me engano, deixa-me ver se eu sei de cor, 457 a.C., não é? 457 a.C. Fazendo as continhas àquelas semanas, isto vai bater certinho com o nascimento de Jesus. Sim. Curiosamente e paradoxalmente, né, Cristo nasce antes de Cristo, porque isto vai bater mais ou menos no ano 3 antes de Cristo, 3, 4 antes de Cristo, por causa de um erro que existe no calendário gregoriano, é o calendário que a gente usa. Sim. Eles tentaram acertar o calendário com a data de nascimento de Cristo, mas não sei quantos séculos mais tarde é que perceberam que tinham feito um cálculo errado e tinham um desfazamento de 3 a 4 anos. Então Cristo, Jesus Cristo, nasceu antes de Cristo. É uma ironia da linguagem, não é? E ele vai ser batizado, ele vai ser ungido com o batismo no ano 27, né? No final das primeiras 69 semanas. Exatamente. Não é? No ano 27 depois de Cristo, e então depois aí falta uma semana para acabar as 70. Uma semana dá 7 dias, ou seja, 7 anos. Nesses 7 anos diz que a meio dessa semana o Messias é cortado. Sim. É a expressão que lá está. E esta expressão cortado significa que ele é
ele é retirado do mundo dos vivos, ele é cortado do mundo dos vivos. Sim, imolado, né? Exatamente. Crucificado, morto. Exatamente. No meio da semana, ou seja, daqueles últimos 7 anos, tem ali depois dos primeiros 3 anos e meio. Sim. Daniel 9:26 fala isso, Sim, né? exatamente. Exatamente. Vamos ler essa parte que é interessante. Sim. Acho que nós já até lemos, mas... Sim, mas podes ler, sim. Então, depois das 62 semanas, o ungido será morto, né? E já não haverá lugar para ele. Né? Daniel 9:26 retrata isso. Né? Ou seja, isto vai bater certinho. Que Jesus é batizado no ano 27, tem 3 anos e meio de ministério e de serviço aqui no planeta. Ao final desses 3 anos e meio, os fariseus e os saduceus conseguem aquele esquema todo e crucificam-no. Sim. Okay. E ele é ressuscitado. E é interessante, porque depois faltam 3 anos e meio. E esses 3 anos e meio vão ser depois os últimos anos de oportunidade para o povo de Israel que crucificou o Messias entender que tinham crucificado o Messias e que ainda se podiam arrepender. Né? E vão terminar no ano 34 com o apedrejamento de Estevão. Depois de um grande, quase que um dos maiores discursos do início do cristianismo na sinagoga dos fariseus, em que Estevão, percebendo que ia morrer, fez-lhes ali o relato todo histórico. Olha, começou com Moisés, Abraão, Moisés, passou isto, assim, e mostrou-lhes claramente que Jesus era o Messias. E eles rejeitaram. E nem assim, né? E nem assim. Mas mesmo depois de terem morto o Messias, Deus ainda deu mais 3 anos e meio de explicações, de testemunhos, de mártires. Estevão foi um deles. Né? Olha, vejam lá se entendem. Né? E é interessante, né? Porque Deus sempre dando uma chance, né? E mostrando. Daí que quando chega a hora do juízo, quando a hora do juízo chegar, é porque já todas as oportunidades e explicações foram dadas. Já não havia mais nada para fazer. Né? Já não havia mais nenhuma outra oportunidade que tivesse ficado por dar. Sim. E daí que pronto, eu já dei as oportunidades todas. Agora tem que se fazer a avaliação. Não há hipótese, não é? Não há hipótese. E aqui chegamos à questão de 1844, né? Sim. Que nós até vimos umas lições mais atrás, que é uma data bastante significativa, até para o próprio Satanás, que ele ali à volta, 1840, 1843, 1844, suscitou uma série de coisas, né? Uma série de crenças religiosas diferentes. O próprio espiritismo com as irmãs Fox também foi por essa altura. O ateísmo, o marxismo, etc. Tudo resolveram começar aí. Ele criou ali um caldeirão de muitas alternativas o tempo está chegando para ele, né? Exatamente. E essa data significou... o início do tempo do fim. Exatamente. Pronto, não é? E porquê é que chegamos a 1844? Porque pegamos nos 2300 anos. Sim, foi a partir daí que... Percorremos os 490 e agora vamos percorrer os outros 1810. Exato. E vamos lá chegar, não é? Do ano 34 mais 1810 anos, 1844. Ou seja, se Daniel ainda estivesse vivo, era aí que era... Exatamente. Esse era o tempo do fim. O tempo do fim começava. Por isso é que Gabriel disse a Daniel, olha, é para tempos distantes. Sim. Daniel não ia viver... Daniel, estávamos no ano... para aí mais ou menos 600 antes de Cristo. Não ia viver não mais. Ia, assim, não é que Deus não tivesse poder para isso, mas Deus, olha, faz o teu trabalho e depois outros farão o que vem a seguir. Claro. Não é para fazeres tudo. Exatamente. Pronto. Ou seja, em 1844, inicia então um processo que é o tal processo de purificação do santuário. Exatamente. Ou seja, nós hoje... Em 2023, se nos estiver a ver em direto, se nos estiver a ver daqui a 1 ano ou 2 anos, já será noutra data, né? Mas hoje estamos dentro do período da purificação do santuário, que já começou lá atrás. Ou seja, só para lembrar, né, porque nunca é tarde para falar e para lembrar que essa purificação, estamos falando do santuário celestial. Né? Exatamente.
Aqui começou a purificação do santuário celestial. Começou todo o processo Sim, de expiação e, como é que eu ia dizer, condenação do pecado e do mal. E de justificação e absolvição de todos os seres humanos pecadores que se arrependem sinceramente e que se dedicam ao Senhor. exatamente. E atenção, que se arrependem sinceramente. Sinceramente, Ok? não da boca para Nós fora. já vimos isto noutras lições, que arrependimento por interesse não serve. para Deus porque não- Deus não ninguém faz engana. sentido. Deus é omnisciente, E Ele ninguém ele engana. sabe, Ele né? sabe. E, Ele sabe. e só para lembrar também que o juízo é feito lá no céu. Lá no céu, não é? É feito por aquele que é Faz perfeito todo e justo. sentido aí, a purificação sendo no santuário. Exatamente. Né? Ou seja, celeste. e tu lembras-te, e já dissemos lá atrás e agora puxo para aqui, que quando havia o dia da expiação no santuário terrestre, a população tinha instruções. Não era só os sacerdotes. Sim. Então nós hoje, como povo de Deus, estamos no dia da expiação celestial, que não é um dia, são muitos anos, é um processo longo, mas estamos num período solene de respeito, de reverência, de valores e de conversão a Deus, e que temos instruções. Tal como eles tinham, Muitas. nós temos instruções. Não é para Até estarmos mais. a viver... Até mais. Até mais, porque temos todo o conhecimento acumulado. Já temos o conhecimento do que se passou. Né? Exatamente, né? Exatamente. Ou seja, não estamos num tempo para, como nós dizemos às vezes aqui na igreja, para brincar aos cristãos. Sim. Não é para brincar aos cristãos. É o que falamos há pouco, que a ordem que o anjo deu a Daniel e serve para nós, desperta, Acorda, acorda, diz, abre os olhos. abre os olhos, né? Abre No os bom olhos. português, abre os olhos. É isso É que isso. precisa. Porque repara, isso faz lembrar de outro texto, aquele texto que diz que Satanás ele vai aprimorar os seus enganos e vai ser tão subtil e tão astuto nos seus enganos e na operação do erro e do engano, claro. que se possível fosse, ele enganaria os escolhidos. Porque ele sabe que este é o momento, este é o último tempo que ele tem para tentar distrair as pessoas e levar tantas quanto puder para a morte eterna com ele. E o que você está falando é tão importante que hoje em dia o conhecimento que nós temos é maior e o tempo e a forma de obtermos conhecimento e de espalharmos esse conhecimento é muito mais rápido do que foi antigamente. Então, Satanás usa muito isso, né? Fazer com que tenhamos um conhecimento errado, Sim. um conhecimento distorcido, ou superficial ou errado. errado, distorcido, né? E espalharmos isso para outras Para pessoas, outros. né? E isso muito rápido. Né? Ou até de outros tentar espalhar para nós. Exatamente. E se nós não tivermos boa base e bom conhecimento das coisas, vem outra pessoa, explica-me qualquer coisa errada, e se eu não souber detectar que o que ela explicou não bate certo com o que está na Bíblia, com o que está no Espírito de Profecia, até faz sentido, tem lógica. Tem lógica, mas não tem lógica. É a tal questão, né? Muita gente às vezes pensa, estudar Apocalipse, já falamos sobre isso. É muito difícil é estudar. Difícil, não é preciso é isso. para os teólogos. Para os teólogos. Isso. Porque isso é muito símbolo. Eu sou um homem simples, não preciso de entender essas coisas. Exato. Mas como assim. você disse muito bem, outras pessoas podem, e eu já passei por isso, podem vir nos falar sobre isso de outra maneira, de uma maneira que não está na Bíblia, né? Claro. E se a gente não conhece, né? E, por exemplo, lembro-me aqui de um exemplo rápido, até para as pessoas que estão lá em casa, né? Muitos de nós que estudamos a Bíblia e sabemos que Jesus vai voltar, a própria Bíblia, Jesus avisou, né, nas profecias, que Satanás, antes de Jesus voltar, Satanás vai se fazer passar por Jesus e vai imitar uma volta de Jesus. Exato. Antes. Se nós não percebermos quais são as características da verdadeira volta de Jesus, nós podemos cair nessa. Com Mesmo certeza. sendo cristãos e até adventistas do sétimo dia, estudiosos e teólogos e tudo mais. E você citou um exemplo bem amplo, bem marcante. Agora, tem outros também, outros pontos menores. Mais subtis, mais... Isso, né? que ainda é muito mais fácil a gente, se não souber, se não tiver a base, se não estudar o Apocalipse, se não pedir
a inspiração de Deus, a gente acaba... Se não tivermos a noção do tempo em que vivemos... Também é importantíssimo. não, isso ainda é Isso para pro longe. tempo do É para o tempo fim. do fim. Então, mas já estamos no tempo do fim. Acorda. Porque às vezes lemos o texto e o texto diz isso é para ainda dias muito distantes, é para o tempo do fim. E isso... Isso na época de Daniel, né? Exatamente, né? Agora, como as palavras têm em si mesmas esta conotação de isso ainda é para lá, né? Nós podemos cair no erro de interiorizar esse raciocínio. Não é para agora, é para lá. Sim. Não, nós já estamos nesse tempo, né? E pior, nós sabemos, e Jesus disse, olha, o dia e a hora ninguém sabe. Ninguém sabe. Só sabem que é depois de começar o tempo do fim. Exatamente. Agora, quanto tempo é que dura o tempo do fim? Quantos anos é que aquilo dura? Vocês não sabem. E esse exemplo que Jesus usou ao falar que virá como um ladrão, né? Sim, Como de repente. o ladrão vem. Sim. É tão marcante que até as crianças, né? Meu filho essa semana falou, mas na Bíblia Jesus fala, a gente falando sobre a volta, quando será a volta de Jesus? Mas na Bíblia fala que Jesus vai vir como um ladrão. E falou, né? Ele vem porque o ladrão não avisa que hora que vem. Vem de surpresa, né? É sem avisar. É sem avisar. É sem avisar. É óbvio que Deus deu-nos uma série de sinais para dizer, olha, quando começares a ver isto a acontecer, quando vires aquilo a acontecer, não é ainda, mas abre o olho. Abre o olho. Ok? Tá abre perto. o olho. Já não falta muito. É. Né? Pronto, já não falta muito. E nós hoje olhamos para a realidade e sabemos que várias das coisas que Jesus disse desses sinais até já estão no passado. Sim, exatamente. Ok? Exatamente. E há uma ou outra que ainda falta, ok? Mas há outras que já estão no passado. E, portanto, nós já estamos sobre isso. Olha, abre o olho, já não falta muito. Ou seja, ele está aí pertinho, Pronto. tá chegando. Independentemente de quanto seja o perto, quanto é que é o perto é perto. Né? Independentemente disso, está perto. Okay? É para vigiar, é para estares atento e para não andares distraído. Okay? Isso Porque mesmo. as coisas, os últimos acontecimentos e os últimos sinais e as últimas coisas da história do grande conflito não vão demorar muito tempo. São coisas que vão acontecer em rápida sucessão. Okay? E há muitas pessoas que não vão entender, nunca estudaram, vão olhar para movimentações políticas, económicas, sociais, ideológicas, etc. Ideológicas. Vão achar que são apenas as normais convulsões do planeta e das É o sociedades. que está acontecendo hoje em dia. Né? Que está a acontecer hoje em dia. São coisas de ideologia, de economia, né? E as pessoas limitam-se a analisar a situação desses pontos de vista de raciocínio secular. Sim. E depois, de repente, mas ninguém me avisou. Não, os está avisos escrito estavam há ali muito todos. tempo, né? Os avisos estavam ali todos. Tu não ouviste esta pregação, tu não tinhas este colega de trabalho que te disse isto, tu nunca procuraste saber. Exatamente. Então, e agora dizes que ninguém te avisou? Como assim? Foi pego de surpresa? Não, Pois, né? já devia saber alguma coisa. Né? E é um aviso para nós que sabemos, olha, tens que explicar aos outros. Senão depois, se houver outros que realmente tu podias ter explicado e não explicaste, tu em parte és culpado de ele não saber. Sim. Sabemos ou tentamos saber e aprender, mas guardamos só para nós muitas vezes. Né? Não, pronto, eu já sei. Não vou falar, eu vou dar um estudo bíblico para alguém e tal, mas eu vou pular essa parte do Apocalipse. Porque Ou nem vou comentar muito, porque senão depois arranjo problemas, eu não quero problemas para o meu lado. Sim, lógico que a gente não vai começar dando um estudo bíblico aqui por Apocalipse, mas é importantíssimo, sim, falar do avisar Apocalipse. as pessoas, olha, falar da revelação. Estamos a viver tempos diferentes. Sim. Se calhar convém prestarmos atenção, e eu até tenho algumas informações que são úteis, não é? Claro. E, portanto, essa é a questão, não é? E quando nós falamos das 3 mensagens angélicas, né? Ou a mensagem dos 3 anjos, na verdade é uma só mensagem em 3 partes. Sim. Não são 3 mensagens, é uma só em 3 partes. Falamos disso, falamos de nós como adventistas do 7º dia, povo a quem Deus deu o conhecimento destas coisas. Deus não nos deu o conhecimento disto para ficar connosco. Claro que não é essa a nossa identidade. Nós não existimos só para saber. Não, eu sou adventista, eu sei. Não é para isso que eu existo. Se fosse assim era fácil, Deus já nos criava sabendo. Pronto, está feito. Não precisava de pregar para ninguém, não precisava. Né?
Mas não é para isso. Nós existimos para aprender e para ensinar. Para sermos avisados ao aprendermos e depois para irmos avisar. Olha, cuidado, não é? Cuidado com isto. É isso que significa ser adventista do sétimo dia. Avisar para o que aí vem. Isso. Avisar, sermos, como diz a Escritura também noutras partes, sermos luz do mundo e sal da terra. Não é? Sermos pessoas que provocam impacto e que dão luz, né? Iluminam, mostram o caminho para o resto. E você falou em Adventistas do sétimo dia, e é bom que a gente se cuide, se prepare, estude o Apocalipse, a revelação, porque quando falamos que somos adventistas, as pessoas sabem que os adventistas estudam. É suposto sermos o povo do livro. É suposto. É o povo do livro. E muitas perguntas surgirão. Com certeza. De facto, não é? E, portanto, aqui é isso. Nós temos que entender porque é que existimos, qual é a nossa função, o que é que Deus nos pediu para fazer. Não é? E não estarmos aqui a viver só porque sim, porque estou a viver, tenho o meu trabalho, vou fazer a minha viagem de férias, ou vou fazer isto, ou vou desfrutar das coisas boas que esta vida ainda tem, ou vou para o outro, só é uma vida, eu vivo como os outros vivem. Não é para isso. Não é para isso. Ide, pregar o Evangelho. Exatamente. E que assim seja para nós e para si que está aí em casa também. Que assim seja. Bom, Jaime, vamos então terminar com uma oração. Agradecemos a companhia de todos e vamos então terminar orando. Pai querido que estás nos céus, nós queremos te agradecer, meu Deus, por essa revelação tão importante, tão verdadeira, tão única, em que Tu nos destes desde muito tempo e que, como acabamos de falar agora, Senhor Jesus, que possamos despertar desse sono, que possamos prestar atenção em tudo que Tu nos disseste e nos dizes, e que, acima de tudo, meu Deus, isso possa fazer sentido na nossa vida, para que possamos, ó Pai, levar para aquelas pessoas que ainda não Te conhecem, e até mesmo para aquelas pessoas que não entendem bem o significado de muitas coisas. Nos abençoe e continue nos inspirando para pregarmos a Tua palavra. Obrigado por essa oportunidade e por mais uma lição tão importante. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom sábado, Jaime, um bom sábado a todos os que nos assistem também. E não se esqueça, estude as profecias, não tenha medo. E se precisar de ajuda, pergunte a nós aqui, pergunte a algum adventista perto de si, onde vive, porque é nossa responsabilidade ajudar. Claro, isso mesmo. Um bom sábado a todos. Um bom sábado a todos e vamos então continuar a nossa adoração a Deus.